vocês aí para a gente conversar um pouquinho sobre comunicação. O tema de hoje é como detonar na sua live, né? Pensando no momento que a gente está vivendo. A todo momento a gente está interagindo digitalmente e assim como hoje a gente vai trazer para vocês então algumas dicas, algumas técnicas para fazer essas apresentações excepcionais no ambiente digital. Eu sou a Letícia, eu faço parte da equipe da Indicação Consultoria. A gente é responsável pelo Hub de Inovação, o Aproxima Hub, e o Aproxima traz algumas propostas inovadoras, falando sobre pessoas, falando sobre comunicação, emoções. E hoje a gente está realizando esse bate-papo, que foi promovido pela Aproxima e com a Tati Vial, a Tati que é nossa especialista e mestre em comunicação e é uma parceira de longa data aí da indicação, né? Algum de vocês, não sei se já conhece a Indicação Consultoria, se vocês conhecerem, mandem aqui no chat pra gente saber, mais por curiosidade. Mas a indicação hoje está se posicionando no mundo digital, nessa estruturação a gente está há uns 90 dias já, né, desde que começou a quarentena, com o objetivo de trazer os treinamentos, os conteúdos, tudo que a gente produzia, tudo que era o nosso negócio no âmbito offline para o digital. Então, pensando nesses fatores que fazem parte do nosso dia a dia, tratando-se de relacionamento, tratando de temas de comunicação, de emoções, de comportamento, a gente resolveu trazer isso para o online. Pessoal, antes da gente começar, eu gostaria só de dar uns recadinhos para a gente ter algumas sugestões, né, para vocês terem uma melhor experiência com o Zoom. Alguns de vocês já têm uma familiaridade, mas alguns não. Então, vou dar umas dicas aqui para ficar mais fácil. Aqui no canto direito, em cima, a gente tem o botão do Speaker View, ou exibição do orador. Se você clicar ali, você vai dar destaque para a pessoa que está falando e também vai dar destaque para a apresentação. Então, vai ser mais fácil de você ter ali o rostinho da Tati ou o meu rostinho enquanto eu estiver falando por aí. Também fiquem à vontade para interagir com a gente pelo chat. A gente está atento com vocês aí para pegar as dúvidas, perguntas. Em algum momento, a Tati vai explicar para vocês como vai ser essa conversa. A Tati vai conduzir essa noite com vocês, ela já está aqui, já está ouvindo o nosso papo aí já há um tempo. E uma boa live para vocês, aproveitem, Tati, fique à vontade. Obrigada, Lê. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estou vendo aqui alguns rostos conhecidos, estou vendo alguns nomes conhecidos também, que eu fico muito feliz de encontrar aqui. Fiquem à vontade se quiser ligar ou deixar a sua câmera desligada. Se você quiser interagir comigo, também fique à vontade. Você pode fazer essa interação, colocar suas perguntas ou seus comentários pelo chat. A Letícia vai me passando, então cada virada de bloco eu vou perguntando para a Lê se alguém tem dúvida ou se alguém fez um comentário. Se alguém quiser também utilizar alguns recursos do Zoom, tem uma mãozinha que você pode clicar e aparece na sua foto ou aqui o seu nome, a mãozinha levantada, significa que você quer falar. A Letícia virá o seu microfone. Então, a ideia é que você compartilhe, que você não saia com dúvidas em relação aqui ao nosso conteúdo. Como a Lê falou, eu sou a Tatiana Vial, eu sou fonoaudióloga de formação e há 10 anos mais ou menos, eu fiz uma transição de carreira, eu parei de atuar na fonoaudiologia clínica e hospitalar e comecei a desenvolver a performance comunicativa, principalmente dentro do ambiente corporativo. Pessoas que queriam falar melhor numa reunião, numa apresentação, numa palestra para 1000 pessoas, ou até falar no 1 a 1, se expressar melhor, ouvir melhor. Então, eu faço isso há mais ou menos uma década. Nesse tempo, eu escrevi o Detone, que é o livro o título desse nosso encontro hoje, que é Você em Alta Performance em Momentos Decisivos. Então, o nosso objetivo aqui é falar, primeiramente, de uma forma geral, sobre comunicação, que está na nossa vida o tempo todo. E hoje estamos vivendo uma transição, uma ampliação dessa forma de usar a nossa comunicação. Então, estamos nos comunicando muito mais no online, no ambiente virtual, e o meu propósito aqui com vocês é falar um pouco sobre isso, como a gente se apresenta nesse ambiente virtual. Antes de eu começar, propriamente dito, eu acho importante a gente alinhar
alguns conceitos aqui já no início, né? Então, apresentação. Quando nós ouvimos essa palavra, na maioria das vezes, vem na nossa mente, prontamente, um cenário com uma pessoa em pé, falando para uma audiência relativamente numerosa. Mas a apresentação, ela pode estar em contextos muito mais amplos. Então, se você tem um produto que você quer apresentar pela primeira vez para um possível cliente, mesmo que seja uma conversa 1 a 1, essa conversa pode ser uma apresentação. Se você está tomando um café com alguém que é importante para você de alguma forma, essa conversa pode ser uma apresentação. E claro que a apresentação pode ser isso que eu estou fazendo aqui para vocês. Estou aqui dando uma palestra virtual nesse momento. Então, é um cenário bem amplo. E quando a gente traz isso para o ambiente virtual, online, a gente também tem um cenário mais amplo do que muitas vezes nós podemos imaginar. Então, temos aqui, né, como detonar nas lives. O que eu estou chamando de live aqui são apresentações online, no ambiente virtual, em que os participantes, o apresentador e a audiência está no mesmo tempo, está no mesmo momento. Então, é diferente, por exemplo, de uma pessoa que está assistindo um vídeo num ambiente online, um vídeo gravado, ou uma pessoa que está vendo uma outra coisa em que o apresentador não está naquele momento mesmo aqui, sincrônico. Então, isso tem algumas particularidades e a gente vai conversar sobre isso aqui. Então, estamos falando sobre apresentações no ambiente online ao vivo. E para a gente começar a falar, então, sobre isso, eu já quero fazer uma reflexão aqui com vocês. Para você se apresentar no ambiente online, é mais fácil ou mais difícil? Então, eu queria que quem acha mais fácil se apresentar no ambiente online do que no presencial, eu queria que você levantasse a mão, por favor. Se você estiver com a câmera fechada, você pode colocar um sinal aí na sua tela, se for possível. Quem acha mais fácil se apresentar no ambiente online? Joia. Só para eu confirmar, as outras pessoas, então, acham mais difícil. Quem acha mais difícil, por favor, levanta a mão. Legal, muito bom. Obrigada. Quem falou que acha mais fácil, pode sinalizar, e eu queria que você rapidamente falasse para mim por quê. De preferência em uma palavra ou em uma frase. Por que para você é mais fácil o ambiente online? Quem pode compartilhar com a gente? César. Oi. Deixa eu ativar seu som, César. Só um minutinho. Peraí. Você consegue destravar por aí? Sim. Aí. Eu acho que quando você está dentro do ambiente online, o resto do seu corpo, né, de certa forma, tem menos impacto. Eu acho que quando você está em pé, num ambiente gigante, com 1.000, 2.000 pessoas, que você não sabe nem para onde você olha, eu acho que tem uma diferença muito grande quando você está na tela aqui, entende? Então, para mim, tem um impacto muito grande. Eu já me coloquei em situação de estar fazendo apresentação para 1.000, 1.500, 2.000 pessoas e apresentações, às vezes, para falar de assuntos ruins, né? Apresentação de resultado e tal. Então, eu acho que aqui na tela eu fico mais concentrado no meu medo, né? Na minha dor de barriga, no sentido de... Eu me sinto mais... Não sei, mas pode ser até protegido. Isso, é isso. Acho que o medo impacta menos, no meu caso. Legal, faz sentido. Obrigada. Tati, acho que a Raquel gostaria de fazer um comentário aqui. Ela pediu para abrir o áudio. Sim, eu consegui. Eu compartilho a mesma ideia que o colega expôs aí. Eu acho que é uma forma da gente se sentir mais seguro. Entendi. Legal. Obrigada, Raquel. Quem levantou a mão para mais difícil? Se puder compartilhar o porquê você acha mais difícil
se apresentar no online? Oi, gente, Giovana. Tati, eu acho que para mim é mais difícil porque eu sinto a falta do feedback, assim, daquele feedback instantâneo no body language das pessoas, no brilho no olho, que você consegue ver se está fazendo sentido ou não o que você está falando. Para mim, a conexão ela é mais difícil, independente do tema. Legal. Obrigada. Obrigada, Giovana. Alguém mais? Obrigada, pessoal. A Giovana tocou numa palavra, ela falou uma palavra que é fundamental para a gente entender aqui, que é conexão. Então, comunicação, em qualquer cenário, para ela ser eficaz, ela precisa gerar uma conexão. Ela funciona como uma ponte entre quem fala e quem escuta e vice-versa. Você pode achar mais fácil, como a gente viu aqui que tem pessoas que acham, você pode achar mais difícil, como também tem pessoas que acham, mas o fato é que a comunicação, a apresentação online, ela é diferente necessariamente. Então, a forma com que a gente cria essa ponte, a forma com que a gente gera essa conexão, precisa ser pensada especificamente para o cenário e para o ambiente online. E nós já estávamos nos comunicando, de certa forma, no online, antes de acontecer essa pandemia, antes de acontecer tudo isso, mas com toda essa questão que estamos enfrentando, nós fomos levados a mergulhar de cabeça em criar pontes, em criar conexões com a nossa comunicação no ambiente online. E como é que a gente lida com tudo isso? Traz algumas especificações e é importante a gente entender que por mais resistência que a gente tenha, e eu vou confessar que antes de tudo isso eu era uma pessoa que tinha uma certa resistência, então desconfiava um pouco de estudo à distância, desconfiava um pouco de ensino online e fui levada a precisar fazer todas as adaptações do meu trabalho para esse novo ambiente. E foi muito bom quando, estudando sobre isso, eu encontrei essa frase da professora Carla Furtado, que me fez entender que não é uma escolha, a gente não precisa escolher entre a tecnologia e o ser humano. A gente precisa, sim, olhar para a oportunidade de usar a tecnologia a favor da comunicação e a favor das nossas relações e a favor do ser humano. Então, é uma junção, é uma associação da tecnologia com esse bem maravilhoso que todos nós temos, que é a nossa comunicação. E aí, uma pergunta que é fundamental para você se fazer quando você resolve que você vai fazer uma apresentação online, ao vivo, é essa que está aqui. Então, apresentações online ao vivo pode ser uma live, como estamos vendo várias acontecendo hoje, né? Todos os dias, dezenas de lives acontecendo, mas uma reunião que eu conduzo também com a minha equipe, por exemplo, é uma interação online e ao vivo, uma reunião, uma live propriamente dita, uma palestra, como eu estou fazendo aqui para vocês, é um encontro online e ao vivo. E a primeira pergunta, primeira reflexão que eu preciso fazer, quando eu resolvo que eu vou ter essa interação, que eu vou conduzir uma apresentação ao vivo no online, eu tenho o objetivo de informar ou eu tenho o objetivo de interagir? E aí você já pode perceber que o recurso que você vai utilizar é a tecnologia, mas não necessariamente ao vivo. Porque se você tem o intuito, o objetivo de simplesmente transmitir informações, você pode fazer isso de uma outra forma. Então, você pode fazer isso mandando um e-mail, por exemplo. Você pode fazer isso mandando uma mensagem por WhatsApp. Você pode fazer isso de uma forma mais objetiva e mais reduzida. Então, a pergunta que eu preciso me fazer é: por que eu terei o tempo das pessoas comigo no ambiente online e
ao vivo. E essa resposta precisa passar pela interação. Então, a partir do momento que eu resolvo que eu vou fazer uma apresentação no ambiente virtual, ao vivo, eu preciso colocar pelo menos uma oportunidade de interação com essas pessoas. Eu preciso fazer uma pergunta e as pessoas, eu preciso fazer uma pergunta e dar oportunidade para que as pessoas respondam. Eu preciso fazer o convite para que essas pessoas interajam comigo. Esse é o grande propósito, esse precisa ser o grande propósito. Tatiana, mesmo numa live, no Instagram, mesmo numa live. Então, assim, eu assisto muitas lives, principalmente lives de clientes, né, que estão se apresentando nesse formato, e no começo acontecia muito da live acontecer do começo ao fim sem uma interação com os participantes. Os participantes muitas vezes colocando perguntas importantes para o propósito daquele encontro, e a pessoa que estava conduzindo a live simplesmente ignorar. Então, você precisa promover um ambiente de interação. Por quê? Porque pode ser mais fácil ou pode ser mais difícil, como a gente conversou, mas o fato é que algumas pesquisas já estão mostrando que a comunicação online, ela é mais estressante se ela não acontecer na medida. Então, o excesso de interação e de apresentação online, ela pode fazer com que o nosso nível de estresse aumente em demasia. Então, eu preciso cuidar do tempo dessas pessoas ao vivo comigo. Esse tempo precisa valer a pena. E eu crio essa ponte promovendo essa interação. Isso é de fundamental importância. Então, eu diminuo um pouco o meu espaço de fala como apresentador. Eu diminuo até que se eu fosse fazer uma apresentação presencial. Eu preciso promover essa interação. Tem 3 características fundamentais, então, dessa apresentação live no ambiente virtual. A primeira característica é que ela é remota, ou seja, significa que não estamos no mesmo espaço, estamos em espaços diferentes. Então, essa já é a primeira coisa que eu preciso pensar, né? Muitas vezes, eu fazendo uma apresentação online, eu estou entrando na casa da pessoa, eu não estou entrando no lugar de trabalho da pessoa. Se eu estou conduzindo muitas vezes uma reunião no online, eu estou com essa pessoa, eu da minha casa e a pessoa da casa dela, muitas vezes. Então, estamos em espaços diferentes, estamos nessa relação remota. Estamos numa relação digital, isso significa que temos a tecnologia entre nós, então temos a tecnologia na interface dessa comunicação. Isso tem um lado muito positivo, porque a tecnologia está permitindo que a gente, inclusive, consiga manter a nossa comunicação apesar do afastamento físico, apesar do isolamento físico decorrente da pandemia. Então, temos que pensar que a nossa comunicação acontece com essa interface tecnológica. E quais são os detalhes, né, as características que isso traz. Então, o César colocou muito bem. Eu vejo a pessoa num quadrado. Eu estou vendo as pessoas aqui num quadrado, as pessoas também estão me vendo num quadrado. Então, isso, para mim, gera a sensação de eu estar num espaço mais protegido. Isso, para algumas pessoas, é assim, para outras pessoas é diferente, é o oposto. Então, a gente não tem muito um padrão nisso, mas o fato é que vocês estão me vendo aqui com a interface da tecnologia. E ela é sincrônica, se ela for uma live, se for uma interação ao vivo, ou seja, estamos em espaços diferentes, mas estamos no mesmo tempo. Então, essas 3 são características fundamentais e que a gente precisa o tempo inteiro pensar nisso quando a gente resolve fazer uma apresentação no ambiente virtual. Então, vamos lá, né? Quais são as características especificamente dessa comunicação online e ao vivo? O maior desafio é sustentar a atenção. Isso acontece por quê? Acontece justamente porque temos menos captação, temos uma captação menor
dos nossos recursos não verbais de comunicação. Então, quais são os nossos recursos não verbais? Os corporais, expressão facial, gestos, postura, vestimenta, são os nossos recursos não verbais que chegam pelo canal visual de quem está assistindo, da nossa audiência, e temos também a expressividade vocal, ou seja, a forma com que eu uso os recursos da minha voz. Se eu enfatizo, ou se eu falo tudo no mesmo tom, se eu coloco pausa, ou se eu falo muito corrido. Então, esses dois canais não verbais, eles são profundamente impactados quando estamos numa comunicação online. Isso faz com que a gente se canse mais facilmente. Então, o nível de estresse aumenta porque é mais difícil a gente manter a atenção. Então, pode ser que tenha acontecido com algum de vocês, você já deve ter notado que muitas vezes nós saímos mais cansados de uma reunião online do que se fosse uma reunião presencial. Porque na reunião online, a Samantha está dizendo aqui que sim, Samantha. Então, estamos experimentando essa fadiga que vem da comunicação online. Por isso, de novo, que é tão importante a gente escolher os assuntos e os temas que nós vamos apresentar, escolher as situações que nós vamos utilizar a comunicação online. Então, nós saímos mais cansados. É muitas vezes extenuante fazer 1, 2, 3 reuniões no mesmo dia, no ambiente virtual. Por quê? Porque estamos aqui, eu estou falando, vocês estão me ouvindo, e nós estamos, o nosso cérebro está o tempo inteiro, de maneira inconsciente, se esforçando para reconhecer essas pistas não verbais. Então, por mais que vocês estejam vendo o meu rosto, esse quadrado que o César colocou diminui o impacto que a minha expressão facial tem em vocês. Por isso que é mais estressante. Por isso, de novo, a importância de abrir esse espaço de interação sempre que possível. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? Lê, tem alguma pergunta? Tem alguma colocação no chat? O pessoal comentou aqui bastante quando estava falando sobre como é essa interação do online e do presencial, né? A Keilane comentou, ela é professora e está acostumada a sentir das pessoas, o contexto e o silêncio. Isso para ela é importante, né? A Mariela comentou que presencialmente ela consegue ler as pessoas muito melhor. E para quem está online é difícil, a Keilane completou aqui também. Isso, exatamente. Então, o feedback é menor, como a Giovana colocou, então a gente ler, né, como é que está, a gente medir como é que está o impacto da nossa comunicação na audiência, numa apresentação online, é muito mais difícil, às vezes é até impossível ter essa métrica. Então, no começo, eu me sentia até fazendo apresentações no escuro, eu saía, eu falava, gente, eu não tenho muita ideia de como eu fui, né? Eu comecei a brincar que eu tinha a sensação que eu estava voltando lá para o início da minha carreira, onde era tudo muito novo, quando eu dava treinamento, né? Mesmo presencial. Foi uma sensação de novo, de estar trilhando um caminho novo por conta disso, do impacto, dessa diferença do impacto, né? A sensação muitas vezes é que estamos nos comunicando aí no escuro. Então, eu vejo a minha filha tendo aula online, o desafio que os professores estão enfrentando com as crianças, ou até com os adolescentes também fazendo toda essa adequação. Então, vamos seguir aqui. Bem, vou entrar aqui agora, então, em algumas dicas específicas para apresentações online. Então, só recapitulando, para ficar bem claro, coisas extremamente importantes. Então, primeiro eu preciso decidir se é algo realmente para trazer as pessoas para o online e para o ao vivo, ou se eu posso mandar um vídeo com a informação, por exemplo. E a partir do momento que eu decido, eu preciso pensar em algumas características, que eu preciso promover minimamente situações de interação, e a outra coisa que eu preciso pensar é no cenário. No começo, eu comecei a acompanhar os meus clientes em apresentações online ao vivo,
eu ficava muito atenta a qual era o cenário em que ele tinha escolhido para se apresentar. Por quê? Primeiro, pela acústica, se é um cenário que facilita a projeção da sua voz, se você tem eco ou não tem eco, então, às vezes, um ambiente com o pé direito muito alto prejudica a captação da sua expressividade vocal pelas pessoas que estão te assistindo, ruídos competitivos, então, são questões do ambiente online, o cachorro latindo, a vizinha com a criança em casa, ou até mesmo alguém dentro da sua casa. Então, cuidados na escolha desse cenário. O que você vai ter atrás, se as pessoas... evitar que as pessoas que estão dentro da sua casa passem junto com você ou façam barulho perto de você. Eu vejo que a escolha do cenário no ambiente virtual, ela é o começo de tudo. Então, para que você se sinta confortável, que você esteja bem posicionado, uma cadeira que você esteja com a sua postura alinhada, que você esteja, que as pessoas consigam ver minimamente os seus gestos. Isso é de fundamental importância. E isso trouxe uma mudança importante, porque geralmente, quando íamos nos apresentar no ambiente presencialmente, nós chegamos com o cenário já minimamente desenhado. Era uma mudança de cadeira, era uma mudança de uma mesa, no máximo, mas era um cenário que já estava ali, preparado para aquela apresentação. Hoje não, muitas vezes o cenário, como eu falei, está dentro da nossa casa e a responsabilidade de preparar esse cenário é inteiramente nossa, do apresentador. Então, esse foi o primeiro ponto principal que eu coloquei aqui para vocês. E agora vamos falar, então, de 3 pilares que eu considerei fundamentais para pensarmos nessas apresentações ao vivo no ambiente online. Primeira coisa é você preparar o terreno para a sua apresentação, que é o que eu estou chamando aqui de check-in. É de fundamental importância que você passe as diretrizes de como isso vai acontecer, tanto numa reunião que você vai conduzir, como numa live. Então, é importante você dizer qual é o tema daquele encontro. Qual é o objetivo? Então, por que estamos aqui e para quê? Porque precisamos chegar em qual ponto com esse encontro aqui, virtual e ao vivo. Então, eu digo o tema, eu digo qual é o objetivo, qual é o caminho que vamos trilhar. Eu me apresento se as pessoas não conhecerem. Se eu estiver com mais de uma pessoa junto comigo, se eu for conduzir essa reunião, eu e mais uma outra pessoa, por exemplo, ou mais 2 pessoas, eu preciso fazer a definição desses papéis. Então, eu vou conduzir, por exemplo, vou fazer perguntas e a pessoa X, ela vai dar as respostas em relação a esse assunto. Se for uma reunião, você pode falar, olha, temos aqui o seguinte tema para ser discutido, com tal objetivo, eu vou começar fazendo uma explanação sobre esse tema e depois eu vou deixar para que a gente discuta isso, para que a gente chegue numa solução. Então, eu começo falando e aí eu peço para que quem quiser ir fazendo as sugestões, levante a mão, sinalize que eu vou abrir o espaço para que vocês falem, para que a gente possa debater. Então, explique como vai acontecer, explique para as pessoas que é importante elas interagirem. Se for uma palestra ou se for uma live, é importante você dizer, inclusive, sobre as perguntas. Então, olha, podem ir colocando perguntas aqui, que nos 10 minutos finais eu vou ler essas perguntas e vou responder. Ou coloquem as suas perguntas aqui e conforme eu for conduzindo a live, eu vou olhando e vou respondendo as perguntas para vocês. É muito importante que vocês façam essa interação. Então, chame as pessoas para interagirem com você. E isso, inclusive, ajuda essas pessoas a manterem o estado de atenção.
quando a gente sabe que a gente pode interagir, ou que a gente precisa interagir, no caso de uma reunião, a tendência é que a gente mantenha mais facilmente a nossa atenção no orador, no apresentador. Qual é a novidade que você vai entregar para essas pessoas? Então, o César deu o exemplo da apresentação de resultado. Esse é um clássico nos treinamentos que eu ministro, principalmente treinamentos de apresentação como esse. Qual é o objetivo da sua apresentação? É apresentar os resultados do mês de junho. Para quê? Então, você vai apresentar o resultado para entregar qual informação nova para essas pessoas. Eu apresento o resultado com um propósito. Então, qual é esse propósito? Apresentar resultados, ele é o meio que você arrumou, que você decidiu para chegar num propósito. Então, aumentar as vendas no mês de julho, por exemplo, porque os resultados foram baixos. Então, veja que apresentar o resultado não é o objetivo em si. Então, qual é a novidade, qual é a informação nova que você traz para essas pessoas? E sempre que possível, convide essas pessoas a estarem presentes, convidem essas pessoas a interagirem, convidem essas pessoas a sinalizar qualquer problema, qualquer desconforto que elas tenham durante a sua apresentação ou um comentário que elas queiram fazer também. Sobre a comunicação não verbal, então já contei para vocês já devem ter percebido que é um dos maiores impactos da nossa comunicação no online. Primeira coisa, contato visual. Para nós, brasileiros, eu não sei se tem algum estrangeiro aqui, se tiver, por favor, me sinalize, mas estou assumindo que estamos aqui entre brasileiros, latinos que somos. Para a nossa cultura, o contato visual, mais do que isso, a conexão visual, ela é de fundamental importância para que a comunicação aconteça de maneira eficaz e de maneira empática. Então, se eu quero gerar empatia, se eu quero gerar conexão com a minha comunicação não verbal, a primeira coisa que eu preciso fazer numa apresentação é fazer conexão visual com essas pessoas. Se eu estou numa apresentação presencial, o ideal é que esse olhar seja de mais ou menos 4 segundos, de 3 a 4 segundos em cada pessoa que está na minha audiência. Eu vou variando esse olhar como se eu estivesse numa conversa 1 a 1 com cada pessoa que está ali assistindo a minha apresentação. No online, eu preciso utilizar a câmera para fazer isso. Então, na minha opinião, experimentando, né, essa comunicação ao vivo e online, esse é o maior desafio, que é fazer o contato visual com a câmera. Por quê? Porque é ela que vai dar a vocês a sensação de que eu estou fazendo conexão visual com cada um de vocês. Então, treinem olhar mais para a câmera quando vocês estão falando, do que olhar no olho das pessoas aqui na câmera. Lê, tá levantando a mão? Eu tô, porque a gente recebeu uma perguntinha que é exatamente a respeito desse tema. A Andresa perguntou, se caso for gravar um vídeo, você recomenda que coloque no modo selfie, que não coloque no modo selfie, para que ela não fique se olhando a todo momento? Ou isso ajuda a ficar mais à vontade? Tipo assim, isso ajuda a ficar mais à vontade quando você está começando. Imagina que você nunca fez e aí você não se vê, acaba que você esquece que você está ali e fica mais tranquila, sabe? Acho que é isso que ela perguntou. O ideal, principalmente no início, assim, eu digo no início da sua prática gravando o vídeo. Tá? Desculpa, é quem que perguntou, Lê? A Andresa. Andresa, no início, se você começou a gravar vídeos agora, ou seja, tem uma prática ainda não muito grande em relação a isso, a minha dica, a minha sugestão é que você faça sem se ver. É o mesmo funcionamento de treinar uma apresentação olhando no espelho. Então, quando a gente treina olhando no espelho, nós temos uma tendência de se ater a detalhes que para nossa audiência não vai fazer a menor diferença no macro. Então, eu não sugiro treinar olhando no espelho. E o vídeo, eu também não sugiro que você grave inicialmente se olhando, porque a gente tem uma tendência de ficar com o nosso olhar correndo para lá. Então, o ideal, mesmo que você vá treinar para uma apresentação presencial, tá? É que você se grave
e depois você se assista. Então, gravando o vídeo é a mesma coisa. O ideal é que você se grave e depois você se assista. Até porque, quando a gente se assiste depois, a gente pode se assistir e se avaliar numa outra posição. A gente sai da posição de apresentador e a gente vai para uma outra posição, de uma posição de avaliador. E eu consigo me desconectar desses pequenos detalhes. Então, foque na câmera e se você quiser se assistir para ver como foi a sua performance, se assista posteriormente. De nada, Andresa. Obrigada a você pela pergunta. Mais alguma pergunta, Lê, até agora? Não, por enquanto só essa. Ótimo, então vamos seguir. Fundamental que você capriche na articulação. Articulação, eu digo, a forma com que você articula as palavras. Então, boa articulação, ela é um sinal não verbal diretamente relacionado com credibilidade. Assistam aquela jornalista Renata Lopretti. Ela é um exemplo de uma articulação incrível e vejam como ela passa seriedade e credibilidade quando ela está transmitindo a notícia, principalmente por conta da forma com que ela articula. É claro que você não precisa falar exageradamente, mas para você treinar, é legal você treinar a falar exageradamente. Então, você pode fazer um exercício de pegar um texto, qualquer texto, não importa o conteúdo, e ler um pouco o texto em voz alta, sobrearticulando. Porque quando você falar, essa articulação ela não vai sair exagerada, mas ela vai sair de forma que fique boa para quem está te assistindo. Então, para a câmera, essa articulação é um dos fatores principais para você passar imagem de credibilidade para a sua audiência. E isso também faz com que a sua voz projete mais e que você use melhor os seus recursos vocais, que são os que eu vou falar agora. ênfase e pausa. Então, temos dois recursos que são fundamentais, dois recursos vocais fundamentais para a oratória em qualquer cenário, principalmente no ambiente online, que é enfatizar e fazer segundos de silêncio entre a sua fala. A pausa, muitas pessoas pensam que quando eu estou me apresentando, fazer pausa é preencher os silêncios com vícios de expressão como boa noite, eu estou aqui hoje. Então, esses prolongamentos, esses pensamentos altos, eles entram no lugar do que deveria ser um silêncio. Tatiana, mas quando eu faço durante uma apresentação é porque eu estou pensando. Tudo bem, você pode pensar, o ideal é que você pense em silêncio. O tempo dessa pausa pode variar de 1 a 3, no máximo 4 segundos. Então, veja que são pausas bem curtas, mas que já fazem toda a diferença. Então, são elas que entram no lugar desses vícios de expressão, né? Ok, tá? Isso também fundamental em qualquer apresentação e também no online. E a ênfase é um destaque que eu dou com a voz naquilo que eu preciso que apareça mais. Então, números que eu preciso que apareçam, nomes de pessoas, o nome da empresa que eu represento, o meu assunto pode estar enfatizado também. Eu consigo enfatizar, colocar ênfase com a minha voz, deixando mais proeminente a sílaba tônica da palavra, que foi isso que eu acabei de fazer na palavra tônica, ou lentificando. Então, hoje de manhã eu estava treinando um cliente para fazer isso. Então, ele estava falando que a empresa dele tem mais de 70% do mercado nacional no setor dele. Então, esse número, 70%, ele precisa aparecer bastante. De novo, o nome, o seu objetivo, coisas que você considere importantes na sua apresentação, no seu discurso, elas precisam estar destacadas com a sua voz. E isso, para o online, fundamental. Imagine, se a gente... Eu não sei se alguém aqui já teve um professor que era excelente no assunto que ele ministrava a aula, mas que falava tudo no mesmo tom, entrava e saía
falando tudo do mesmo jeito. Se no presencial isso já é terrível, imaginem no online, que é muito mais difícil para a gente se manter atento. Então, caprichem aí em ênfases, em pausas, na articulação também e na conexão visual. Lê, eu estou ouvindo o chat aqui. Tem alguma Isso. pergunta? Tem uma pergunta da Thaís. A Thaís falou que tem zero vergonha em falar, mas não gosta de se ver depois. É realmente necessário, né? Ela pergunta, porque para tentar pegar os pontos de melhoria. Olha, Thaís, treinando pessoas para se apresentar, para falar em público, eu vejo que um dos exercícios mais poderosos é a gente se assistir. Por mais desconfortável que seja, e gera mesmo um desconforto, algumas pessoas sentem desconforto até só de ouvir a própria voz. Assistir, então, algumas pessoas, geralmente em treinamento, que eu coloco feedback, eu coloco vídeo, alguns vídeos das pessoas se apresentando, tem algumas pessoas que falam, Tatiana, eu fiquei mais nervosa para me assistir do que para fazer a apresentação aqui. Mas a minha sugestão é que você vença esse desconforto e faça esse exercício o máximo de vezes que você conseguir, porque de fato, traz informações a nosso respeito que são fundamentais para a alta performance na comunicação. Estou vendo outra pergunta aqui, Lê. Isso. A Alana perguntou. Alana, Tati, né? isso. E quando a gente é público na apresentação? Como não parecer pouco profissional ou distraído nesses momentos? Quando a gente é o quê? Desculpa. Público. Nós somos a plateia, nós somos os telespectadores, assim. E a gente está prestando atenção, está participando de uma live, tá? Ela quer saber como assim, como se manter um pouco mais atento, menos distraído, tal, de frente para a câmera. Se manter menos distraído Isso. ou parecer menos distraído para o apresentador? Aqui ela falou assim, como não parecer pouco profissional ou distraído. Parecer, isso. Alana, uma das formas da gente mostrar para o outro, não só em apresentação, mas até na comunicação 1 a 1, que nós estamos prestando atenção e dando uma escuta atenta para essa pessoa, é fazer sinais não verbais de que a escuta está acontecendo. Então, esse meneio de cabeça, se você estiver com a câmera ligada, é um sinal. Se você está só ao telefone, você fazer interjeições com a sua voz, assim, ó, você mostra para a pessoa que você está ouvindo com atenção. No ambiente online, quando você é audiência, você pode usar esses recursos da plataforma. Então, você pode colocar a mãozinha fazendo joia, você pode colocar a mãozinha aplaudindo se a pessoa falou alguma coisa com que você concorda, ou se você quer fazer uma pergunta, você sinalizar levantando a mão. Então, esses sinais não verbais são extremamente importantes para você mostrar para o outro que você está dando uma escuta de qualidade para aquela relação, para aquela interação comunicativa. De nada, Lana. Acho que tem mais pergunta, Lê? Não, por enquanto o pessoal ainda não mandou mais. Peraí. Por aqui mais nada ainda, Tati. Não? Não. Tá, Tatiana Cassoli, mão levantada. Casoli ou Cassoli? Isso. Mão levantada. Se ela quer falar, se quiser abrir o som. Tatiana, você quer abrir o som para falar com a gente? Você... Prefere escrever? Ela abriu o som, mas não sei se... Estão me ouvindo? Oi, Tatiana. Sim. Estou aprendendo. Boa noite para todo mundo. Eu tenho uma dúvida, assim. Eu estou começando agora a trabalhar com as lives, né? Que pela situação que estamos, né? Fomos um pouco condicionados a isso, não parar o serviço nosso. Eu trabalho com eventos. E eu tenho uma dúvida, quando eu estou fazendo a live, entrevistando o convidado, qual momento que eu posso, porque às vezes ele está respondendo alguma pergunta e eu quero dar continuidade a essa pergunta ou completar o que ele está falando. E eu vejo uma dificuldade, porque quando você está online, se você entrar, até presencial, você está interrompendo o que ele está falando.
Então, isso não é legal, mas eu também tenho que aproveitar aquele assunto. Então, às vezes, ou por tempo, ou porque a gente quer aproveitar aquela situação para continuar o assunto, e eu posso fazer isso online? Que momento? Sem ser desagradável com ele. Joia, Tatiana, obrigada pela sua pergunta. A gente tem Eu agradeço. Existem alguns mitos em relação a essa questão do interromper, né? Então, assim, o interromper é ruim, sim, desde que ele aconteça repetidamente e o entrevistado, por exemplo, você na posição de quem está fazendo a pergunta, não deixar o outro responder a pergunta completamente. Em alguns momentos, se a conversa está rolando e se aquilo que você vai falar tem a ver com aquilo que a pessoa está falando, você pode esperar, né, até o momento em que você percebe que a pessoa concluiu o raciocínio dela, e aí, delicadamente, gentilmente, você pode entrar. De novo, não é interessante numa live que você faça isso muitas vezes. Mas se você está ali precisando lidar com o tempo, ou se você percebeu que o entrevistado ele está fugindo do tema de vocês e do objetivo de vocês, você pode sim trazê-lo de volta, fazendo uma colocação em cima daquilo que ele falou, tá? Então, desde que seja feito com empatia, não repetidamente, e que tenha a ver ali com o andar, com o desenvolvimento da sua live, não tem problema, não tem problema. Você, inclusive, se você estiver fora do tempo, ficando sem tempo, ou a pessoa está fugindo do assunto, você, inclusive, precisa fazer isso. Você precisa trazer a pessoa de volta. Ok, obrigada. Viu? Tá? Imagina. Tati, surgiu aqui uma questão. A Raquel, ela perguntou, Tati, estou um pouco confusa. O ideal é a gente olhar para as câmeras, mas e se eu precisar de um material de apoio para me orientar quanto ao conteúdo que está sendo trabalhado? Você olha o seu conteúdo. Então, assim, pelo que eu entendi da sua pergunta, você estará compartilhando a sua tela, é isso? Numa plataforma como o Zoom, e a partir do momento que eu compartilho a minha tela, eu não consigo ver a colmeia toda. Então, aí nós temos duas soluções para isso. Você fazer um momento em que você apresenta, e aí você para de compartilhar e passa a interagir com essas pessoas, ou você usar dois recursos, um recurso ao lado do outro. Então, ou um computador e um celular, ou dois computadores, um desktop, se você tiver essa possibilidade. Então, eu, por exemplo, aqui, eu estou com um computador aqui ao meu lado, com o recurso visual, com o que eu estou compartilhando. Então, quando eu preciso olhar para cá, eu bato o olho no meu slide e volto para vocês, ou, como eu falei, você para de compartilhar no momento em que você vai interagir com a pessoa. Com as pessoas, isso funciona super legal. Ontem eu estava participando de um curso como aluna, que a pessoa que estava conduzindo estava usando isso. Então, ora, ela falava, olha, agora eu vou apresentar para vocês aqui o conteúdo. Compartilhava a tela com a gente e a gente estava ali olhando. Aí, quando ela queria falar com a gente, um momento de interação, ela parava de compartilhar e voltava a olhar. Mas quando você está com o apoio de um slide ou alguma coisa, o ideal é que você bata o olho no slide e volte o olhar para a câmera, mesmo que você esteja compartilhando a sua tela. Você olha para o slide e olha para a câmera. Tá? Existe uma diferença entre o olhar para cá e o olhar aqui para a câmera. Certo? Mais alguma pergunta, Lê? Por enquanto não, Tati. Podemos Então, seguir. vamos seguir aqui. Falamos sobre o check-in, a importância de você dar todas essas diretrizes. E quem que fez essa última pergunta? Lê, por favor. Foi Raquel. A Raquel. Isso.
Raquel, isso você inclusive pode sinalizar no check-in para as pessoas. Então, olha, em alguns momentos eu vou compartilhar a tela com vocês, em alguns momentos eu vou tirar a tela para que eu veja vocês e a gente possa interagir. Você pode falar tudo nesse check-in, inclusive as ameaças. Então, por exemplo, eu vou estar num lugar em que o sinal de internet pode falhar. No início eu posso falar, olha gente, se por um acaso cair, aguardem um momento que eu vou mandar o link novamente para que a gente retorne para a reunião. Não tem problema nenhum, tá? Você sinalizar todas essas diretrizes. Falamos sobre a nossa comunicação não verbal e agora a escuta online, que também tem alguns pontos de desafio e alguns pontos aí para a gente pensar a respeito. Então, a escuta é o principal canal para que essa interação aconteça. Então, pedir para as pessoas, para que elas sinalizem, para falar, você decidir e contar isso para as pessoas, você vai responder as perguntas durante o encontro ou ao final do encontro, como é que isso vai acontecer, alinhe isso antes da sua jornada começar, e a questão da câmera ligada ou desligada. A questão da câmera ligada ou desligada está para o online, assim como pedir para as pessoas desligarem os seus celulares ou não, está para apresentações presenciais. Eu vejo diferentes condutas em relação a isso. Eu vou contar para vocês qual é a conduta que eu assumo por algumas questões que eu também, por algumas razões que eu também vou colocar aqui. Eu não peço numa apresentação presencial, num workshop, num treinamento, para as pessoas desligarem os seus celulares. Eu não sei o que está acontecendo naquele celular, eu não sei se tem uma pessoa da família internada, eu não sei se tem um negócio de milhões para ser fechado. Então, eu não peço para que a pessoa desligue. Da mesma forma que num encontro online, eu não peço para que a pessoa ligue a sua câmera. Eu não sei como está o ambiente em que a pessoa está, eu não sei como está lá do outro lado. Eu posso sugerir, eu posso dizer, principalmente numa palestra, assim, numa interação como essa que nós estamos tendo, eu não peço, de forma alguma, tá? Num workshop, num treinamento, aí eu sugiro de uma forma um pouco mais empática. Enfática, desculpa. Mas se a pessoa mesmo, mas eu não falo, olha, preciso que as câmeras estejam ligadas, eu deixo uma abertura. Então, no início, no check-in, eu falo, olha, pessoal, nesse treinamento, nós vamos ter alguns momentos de interação e eu vou precisar que você ligue a sua câmera, porque aí a pessoa sabe que ela vai precisar estar minimamente, vestida minimamente de maneira adequada, num lugar minimamente adequado. Mas eu não sei se existe essa possibilidade. Então, cuidado com essas exigências. Eu não sugiro que você exija. Numa reunião de equipe, por exemplo, aí sim, eu vejo uma necessidade, uma importância das pessoas estarem com as suas câmeras ligadas. Aí você pode mandar previamente uma mensagem com algumas regras para aquela reunião, alguns acordos para aquelas reuniões. Então, olha, para aquela reunião. Então, pessoal, como a gente vai discutir um tema muito importante, que eu preciso da colaboração de vocês, para que a gente tenha uma comunicação colaborativa, é preciso que a gente esteja se olhando, que eu veja vocês, que vocês me vejam. Então, eu peço para que você esteja preparado e preparada para que a sua câmera esteja ligada. Então, é muito importante você escolher o momento em que você pede isso. Aula para criança, por exemplo, eu vejo como primordial que a câmera esteja ligada, mas é importante que você veja também a forma de você pedir isso. Senão, há uma quebra de empatia. Alguma pergunta, Lê? A Kel só complementou a dúvida dela anterior em relação ao material, né? Ela falou que se além do recurso que ela for compartilhar com o público, ela tiver um apoio dela mesmo, como se fosse um caderno, algumas anotações dela. Tudo bem ela olhar, consultar e depois voltar a olhar para a tela, eu acho. Sem problema nenhum, Raquel. Tudo bem, você pode olhar, bate o olho e volta. Bate o olho e volta. O que eu não sugiro é a leitura numa apresentação online. Eu não sugiro, inclusive, numa apresentação presencial,
pode ser uma leitura curta, se for um parágrafo, alguma coisa assim, mas que você fique lendo o seu material, isso eu não sugiro. Então, o seu apoio pode estar aqui, você olha para ele e volta a olhar para a câmera. Podemos seguir, tá? Estamos finalizando, então, a mensagem principal aqui é que a comunicação, ela é muitas vezes encarada como uma perfumaria, como algo sem importância, uma das únicas coisas que a gente pensa para fazer uma apresentação, por exemplo, ou como uma das últimas coisas que a gente pensa para conduzir bem uma reunião. Muitas vezes a gente tem ali uma live super importante para o nosso negócio, super importante até para os nossos relacionamentos, e eu penso no visual, muitas vezes, nos slides que eu vou mostrar, ou em outras coisas, e não planejo a minha comunicação. A comunicação, ela é uma peça fundamental para muitos setores, para a vida. Nós somos seres sociais, então nós precisamos da nossa comunicação para nos relacionarmos da melhor forma possível. A gente precisa da nossa comunicação para apresentar uma ideia da melhor forma possível. Quantas vezes uma ideia brilhante não fica para o resto da vida engavetada, não toma rumo, não toma o mundo, porque ela não foi bem comunicada. Então, precisamos pensar na nossa melhor forma de nos comunicarmos, precisamos investir na nossa performance comunicativa e entender que a comunicação, ela tem uma parte, ela é uma peça fundamental para a nossa vida, e se comunicar bem envolve método e envolve prática. Então, é muito importante que você trabalhe o seu autoconhecimento. Eu começo a trabalhar a minha comunicação pelo meu autoconhecimento, descobrindo os meus padrões, descobrindo as minhas forças comunicativas, descobrindo os meus pontos de atenção quando eu me comunico. Eu preciso saber como eu sou quando eu estou aqui fazendo uma apresentação online, por exemplo. Eu preciso de conhecimento a respeito da nossa comunicação, e quando estamos falando sobre comunicação online, eu preciso de conhecimento em relação a essa área especificamente. Como é que eu consigo impactar o outro da melhor forma possível? Como é que eu escuto o outro da melhor forma possível? Como é que a minha oratória aqui, olhando para um monte de telinha, qual é o impacto que isso gera em mim também como apresentadora? E eu preciso praticar da melhor forma possível a minha comunicação. Então, espero que vocês sigam aí dando valor, dando importância e praticando a sua comunicação da melhor forma possível. Obrigada pela presença de todos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou aqui à disposição para responder, e em seguida passo a palavra para Letícia passar aí algumas informações para vocês. Obrigada, pessoal. Pessoal, eu gostaria de agradecer também, mais uma vez, para vocês que participaram. E, gente, vocês que se identificaram com o tema, para vocês que percebem que essas dicas fazem sentido para o momento que vocês estão vivendo, para vocês trazerem essa fala online, se comunicar melhor, tornar sua aula online interessante, ter sucesso no seu momento de passar as ideias para as pessoas, impactar o maior número de pessoas possível, a gente está lançando um treinamento, chama Fale em Público, a oratória aplicada no ambiente digital. Então, o treinamento, a página vocês vão receber no link do chat para vocês consultarem aí como vai funcionar. Esse treinamento ele foi pensado, estruturado em parceria com a Tati que é especialista aí no assunto, já tem uma caminhada muito longa na área de comunicação. Na página vocês vão ter mais detalhes do escopo do curso. Vai acontecer em agosto, dia 11, 13, 18 e 20 de agosto. Esse evento vai ser ao vivo, então vocês vão ter a oportunidade de interação com a Tati, de tirar dúvidas. Vai ser online e vai acontecer de 2 horas por módulo. Esse treinamento vai estar sendo lançado com valor especial, então, para vocês que estão acompanhando hoje, acompanharam as nossas iniciativas na área de comunicação, assim, por apenas R$ 397. Esse valor será válido apenas por 7 dias. Então, após esse período, a gente retorna ao valor normal, que é de R$ 999.
a gente tem um bônus, um presente para vocês que se interessarem e forem os 15 primeiros a comprar o treinamento. Então, para os 15 primeiros, a gente vai dar de presente para vocês o livro da Tati. A Tati que já escreveu um livro sobre grandes performances, grandes apresentações no cenário presencial, e aí a gente traz esse treinamento aplicando isso para o digital. Certo, pessoal? Se vocês gostaram, não percam essa chance. São só os 15 primeiros convidados que vão receber, os primeiros inscritos vão receber esse presente. Acessem o link, a Maria Clara está mandando para vocês aqui no chat, tá bom? Na tela vai aparecer rapidinho para vocês agora uma pesquisa de satisfação. Essa pesquisa super rápida, só para a gente entender o que vocês acharam da nossa palestra, do dia de hoje. Gostaria de desejar uma boa noite a todos vocês. Mais uma vez, Tati, muito obrigada pela parceria e obrigada a todos vocês presentes. Obrigada aí às pessoas que estão colocando aqui no chat os agradecimentos, o feedback. Muito obrigada, foi um prazer. Uma boa noite, pessoal.